E é claro que nesse segundo bloco a gente precisa sempre analisar detalhes da Calípolis, que é a cidade ideal, ou cidade justa, platônica, para a gente tentar entender como é o modelo não democrático e a visão do Platão é uma visão sempre da coletividade. Portanto, é preciso criar condições para uma cidade dessas surgir. Então, a primeira coisa que incomodava Platão em Atenas, e isso é muito sabido nos diálogos que a gente lê, é que ele se incomodava imensamente com a diferença de acesso à educação, né, que os jovens ricos de Atenas tinham e os jovens pobres não. Então, os sofistas, que eram os educadores de Atenas, eles geralmente eram professores que cobravam pelo conhecimento. E os jovens ricos de Atenas geralmente procuravam sofistas para melhorarem sua argumentação, porque eles queriam cursar alguma carreira política, alguma carreira na democracia ateniense. Então, os sofistas ajudavam esses jovens ricos de Atenas a argumentarem. Qual que é o grande problema disso? O problema é que, segundo Platão e Sócrates, não existe um compromisso com a verdade. Então, vocês imaginam que seria uma coisa bem parecida com um discurso argumentativo de defender um ponto de vista. Quando você pega numa redação e defende um ponto de vista, você não está avaliando prós e contras, você não está colocando ali, né, infelizmente, uma discussão mais coesa para tentar contrapor argumentos, para tentar chegar numa resposta. Você está tentando apenas justificar um ponto de vista. Isso incomodava muito Platão. Por quê? Porque os jovens ricos se tornavam cidadãos. Só que os homens maiores de idade, filhos de pai e mãe atenienses, né, nascidos em Atenas, eles eram cidadãos independente de ser rico ou pobre. Então, os jovens ricos eram cidadãos e os jovens, né, também pobres, eram cidadãos. Só que eles não conseguiam ter o mesmo desempenho na ágora, porque os jovens pobres não tinham acesso à educação, enquanto os jovens ricos, desde pequenininhos, tinham a formação dos sofistas. Então, um dos problemas é a diferença, a desigualdade econômica em Atenas, né, que ela tem uma influência na educação do indivíduo. Isso é inegável. Até os dias de hoje a gente questiona isso, né? Quem tem acesso à educação e quem não tem acesso à educação. E muito vem da desigualdade econômica. Platão, pensando na cidade justa ou cidade ideal, ele decidiu acabar com a desigualdade econômica entre os indivíduos, propondo a abolição da propriedade privada. Muita gente nesse momento olha Platão e diz, meu Deus, né, essa ideia é uma ideia do comunismo. Pelo amor de Deus, gente, Platão não pode ser classificado dessa forma, tá? No máximo, a gente pode colocar um proto-comunista no máximo. Ele lançou as bases de uma ideia que não tem o mesmo sentido, que vai ser usado por vários outros autores. Sempre lembra que antes do Marx teve um Rousseau questionando a propriedade privada, que era um burguês francês. Antes do Rousseau, a gente teve Thomas More, que era um aristocrata inglês. Então, não coloquem essa ideia ligada diretamente ao comunismo, né, colocando isso no Platão. Não, tá? Platão tem uma noção de abolir a propriedade privada não é para garantir um igualitarismo geral. Abolir a propriedade privada significa que a cidade teria um maior controle sobre o indivíduo, o que é muito importante se a gente quer colocar filósofos como governantes, né? Que eles tenham um controle sobre os demais indivíduos, porque os outros indivíduos não conseguem se autogovernar. E o filósofo consegue se autogovernar e governar a cidade. Segunda coisa importante, garantir, a partir daí, uma mesma educação para todos. Então, essa mesma educação seria independente de gênero. Homens e mulheres teriam o mesmo acesso à educação. E para isso, seria necessário evitar que jovens sejam contaminados pelas ideologias dos pais. Então, crianças, né, de 7 anos de idade eram tiradas pelos espartanos das famílias para receberem treinamento militar em Esparta. Aí você fala assim, então Platão vai esperar até os 7 anos de idade. Não, porque até os 7 anos de idade, a sua formação já foi extremamente corrompida. Os valores dos seus pais já estão em você. Se você quer um jovem que seja construído, modelado, moldado com o ideal da cidade justa, seria interessante você tomar essas crianças dos pais assim que elas nascerem. Então, as crianças seriam tomadas dos pais ao nascerem e criadas pelo Estado. O Estado garantiria, né, a cidade garantiria a sua criação, a sua formação, a sua educação, a sua alimentação. E depois você aprenderia, né, a mesma educação para todos. Durante 20 anos de idade você teria uma formação nesse projeto político-pedagógico do Platão. Como que é a educação platônica? Bom, primeiro ele priorizava a geometria. Então, geometria para o Platão ela não é uma disciplina qualquer. A geometria para o Platão, inclusive, ele dá uma importância muito grande nisso na sua obra, o tal método dos geômetras, é uma ideia do Pitágoras, aquele pré-socrático.
Triângulos, círculos, quadrados, retângulos, são, na verdade, símbolos universais que sempre existiram. Então, para o Pitágoras, a matemática apenas conseguiu traduzir as medidas universais. Então, aprender geometria para o Platão é tentar enxergar, além das aparências, as formas essenciais, as essências que existem no universo. Isso vai ficar bem claro para vocês na próxima aula, quando a gente for trabalhar a teoria das ideias. Platão ele vai estabelecer a geometria como fundamental. Claro que esse jovem aprende filosofia, né, para ser um jovem questionador até certo ponto. Esse jovem ele vai entrar na disciplina física, então pensando que para o Platão existe aquele ideal de beleza, que é o ideal grego, né, o ideal clássico, o jovem deve ser belo, forte e saudável. Uma frase para vocês nunca mais esquecerem dos gregos: tudo que é bom, belo e justo anda junto. O que vai inspirar aquela frase, corpo são, mente sã. E essa totalidade, o jovem moldado nessa cidade ideal, na cidade justa, ele tem isso, né? Disciplina física, saúde emocional, mental, essa visão, né, de que o Platão ele quer o jovem ideal, ele quer criar o cidadão ideal. Por isso a gente chama de cidade ideal ou cidade justa, a tal da Calípolis. E está faltando arte, né? Então na adolescência teria contato com formas de arte, mas principalmente a música, para sensibilizar a alma da pessoa, segundo Platão. Então o jovem também tem que ser sensível, não tão sensível, nem tão emotivo, senão isso prejudica a racionalidade. Então Platão ele não recomenda na educação de um jovem, por exemplo, algumas tragédias gregas, porque ele diz que algumas tragédias mexem tanto com a emoção das pessoas, que as pessoas elas perdem o foco de viver, de cuidar da cidade, de cuidar da família. Então existe aí uma espécie de recomendação do Platão para que o jovem não seja tão sensível assim. Então tem que ser um sensível dentro de um equilíbrio, sem prejudicar a racionalidade, tem que ser um jovem forte, disciplinado, pensativo, questionador e ao mesmo tempo geômetra, tá? Então isso formaria um jovem para o Platão. Só que está faltando mais uma coisa. O jovem do Platão com 17 anos de idade, ele é esse jovem que vive nessa bolha educacional, porque isso é uma bolha, é uma cidade ideal, uma cidade justa. Para romper essa bolha, para perceber que a cidade dele é ideal, mas as outras cidades não são, e que o mal existe, que é possível que ele te ataque de tempos em tempos, o jovem platônico, entre os 17 e 18 anos de idade, presta um serviço militar obrigatório. Homens e mulheres são treinados militarmente para aprender a dimensão da guerra, a dimensão do mal, para tentar entender que as outras cidades podem atacar a cidade ideal. Então você fala assim, Gui, é uma cidade bem planejada, parece que ela é real, ela nunca existiu na prática. Na prática, não. Platão nunca colocou isso em prática, nunca viu um modelo desse na prática, mas essa ideia vai influenciar outros modelos do porvir que a gente já vai analisar daqui a pouquinho. Um ponto que eu acho importante é que aos 20 anos de idade, Platão considera que a seleção ela tem que ser feita, né, entre os indivíduos, então esses indivíduos vão passar por uma seleção comunitária, coletiva, que são provas da cidade-estado, provas de todos os tipos, provas de resistência física, provas intelectuais, provas de geometria, provas de habilidades manuais, uma série de provas que ele chama de a primeira grande eliminação. E esse nome é um nome bastante questionado, porque a gente vai começar agora a entender que abolir a desigualdade econômica não significa abolir outras desigualdades sociais. O Platão acredita que todo mundo que nasce com uma alma diferente. Nós somos diferentes segundo Platão. Então essa diferença ela vai se revelar na seleção. Todo mundo nasceu na mesma cidade, todo mundo teve a mesma educação, todo mundo foi criado por pais e mães do Estado que são filósofos. Agora, aos 20 anos de idade, vocês serão ranqueados e nesse ranqueamento surgem 3 tipos de pessoas, 3 tipos de funções, 3 classes, mas esse termo classe a gente já questiona, porque na verdade, como não tem mobilidade social, não tem transição social, a gente chama de castas,
Tá? Então, dependendo das suas notas, você vai ser classificado num dos 3 elementos que eu vou colocar aqui. Os que recebem as piores notas são aqueles que não refletiram sobre a verdade, são aqueles que, embora tivessem a mesma educação, são almas mais brutas, mais desejosas. Essas pessoas, elas vão formar a base social. Essas pessoas vão trabalhar com o que a gente chama de plantio. Eles são produtores, eles vão trabalhar no sujo, na terra. Essa é a visão platônica. Então eu vou desenhar aqui os chamados produtores, embaixo da nossa listinha. Os produtores são agricultores, comerciantes, artesãos. Esses produtores, chamados de alma de bronze, eles são, na verdade, a base de sustento material da cidade. Então, sustento material, nada mais nada menos do que a produção. Então, esses produtores, que são agricultores, comerciantes e artesãos, eles têm como principal parte da alma deles o que Platão chamava de desejo. Esse desejo, esse apetite, ele pode ser transformado em vontade de produzir se eles forem comandados por filósofos. Então, os produtores são aqueles que recebem as piores notas, são aqueles que recebem as notas inferiores dentro do ranqueamento, e eles vão estar fadados a produzir em nome da cidade. Lembrando que é em nome da cidade. Gui, eu não quero ser produtor. Você não tem vontade. Na filosofia platônica, sua vontade não é respeitada. Ela tem que ser transformada para o todo, para o comunitário. Ela tem que ser transformada na vontade de produzir. Tá? Então, a parte da alma que fala mais alto ali é o desejo nos produtores. Eles não podem desejar apenas coisas egoístas, eles têm que começar a desejar produzir para o todo. Segunda parte, quem vai um pouco melhor na seleção, que recebe melhores avaliações, geralmente faz parte de um grupo que a gente vai considerar como os guerreiros. Os guerreiros geralmente vão melhores nos testes físicos, não vão tão mal nos outros testes como os produtores, e é claro que os guerreiros eles cuidam da defesa da cidade-estado. Principal característica da alma dos guerreiros, a chamada ira. A alma chamada de alma irracível, se ela for controlada, ela pode ser transformada em coragem. Então, Platão identificava que algumas pessoas já nasciam com uma alma belicosa. São crianças que desde pequenas ele via como crianças mais violentas. Essa violência, se for bem moldada, se for bem transformada, ela pode transformar a ira em coragem. Aí você teria os melhores guerreiros. E quem transformaria essas pessoas, Gui? Quem que vai moldar isso tudo? Então, a última seleção é a dos filósofos. Os filósofos, geralmente, eles vão bem em tudo, eles vão para uma segunda seleção aos 30 anos de idade, que seria uma segunda grande eliminação, e aí é separado o joio do trigo. Quem não vai tão bem aos 30 anos, vira guerreiro. Quem vai se dar bem aos 30 anos, entra em filosofia, como fosse um curso superior. Dos 30 aos 35 anos, eles vão estudar filosofia pura. E aí eles vão aprender todos os temas filosóficos importantes relativos à aparência, às essências, e aí vem a grande questão. 35 anos são filósofos. Você fala, legal, então eles vão ser os governantes, vai colocar eles em primeiro aqui. Não, o último teste para os filósofos é o pior de todos. O último teste é aquele que diz que quando um filósofo se forma em filosofia, ele não sabe governar. Então, o que o Platão ele ordena? Que dos 35 aos 50, que já é uma idade avançada para a Grécia Antiga, eles vão ser jogados na cidade sem apoio do Estado, sem apoio nenhum. E se eles sobreviverem das relações políticas por 15 anos, sem apoio nenhum, se eles sobreviverem, eles se tornam governantes. Se não sobreviverem, a seleção está feita. Essa é a ideia do Platão para formar políticos. Esses últimos, então, seriam os magistrados, que eu vou colocar em amarelo, conhecidos também como guardiões. Os magistrados são, na verdade, os filósofos que vão cuidar da cidade-estado. Eles, como filósofos, eles vão colocar para a gente aqui o governo. Eles vão buscar a ideia do bem supremo, coordenar a cidade para isso, então eles estabelecem o governo e a tutoria da cidade-estado. Como eles aprenderam a se autogovernar nos seus instintos, eles têm uma alma que a gente chama de alma mais racional. Essa alma mais racional, se ela for bem moldada, ela acaba implicando no que a gente chama de sabedoria como virtude. Por isso, a justiça, a administração estaria nas mãos dos filósofos, que têm a jornada mais longa, têm a jornada mais exaustiva e tem a alma, segundo Platão, que é uma alma mais ligada
a sabedoria. Isso tudo está sendo explicado para a gente no mito chamado mito de Er. O mito de Er vai explicar o porquê as almas nascem desiguais. Todos nós, diz Platão, carregamos desde pequenos 3 características: razão, ira e desejo. Mas os indivíduos, ao crescerem, ao se transformarem em adultos, eles vão mostrando, revelando, né, qual parte dessa alma eles já nasceram desiguais. Então, para o Platão, o conceito de justiça é justamente esse: cada um ocupando o lugar ao qual pertence, de acordo com a sua natureza. Cabeça, os comandantes, né, os magistrados, os filósofos, os governantes; os guerreiros seriam o braço e o peito, seriam aqueles que enfrentam no caso de uma guerra; e os produtores seriam as pernas e a área reprodutora, que seriam os que garantiriam a produção nessa cidade-estado ideal. Para poder entender como Platão justifica isso tudo, no próximo bloquinho a gente vai ver, eu vou explicar o mito de Er e a gente passa para as questões mais importantes da política. Dá uma printadinha aí. E só para a gente finalizar, fundamental que vocês entendam que Platão vai justificar isso não por questões materiais. Se eu tive a mesma educação, fui criado do mesmo jeito pelas mesmas pessoas, como é que você explica que eu seja diferente nas minhas ações, nas minhas virtudes do que o outro? A explicação para o Platão está em algo antes do nascimento, algo que antecedeu a sua reencarnação aqui na Terra. Por isso agora a gente vai entrar no terceiro bloco em questões metafísicas para explicar a política platônica.